Toda imagem começa antes de aparecer. Começa como ideia, como desejo, como necessidade. Mas nem toda ideia vira imagem. E nem toda imagem consegue existir no mundo. Hoje, a gente fala sobre esse caminho. Sobre o que acontece entre imaginar e fazer existir. Eu sou Adriele Regine e esse é o Palavra de Mulher Preta. Palavra de Mulher Preta foi contemplado pelo edital Territórios Criativos ano 3, com recursos financeiros da Fundação Gregório de Matos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal. Vou fazer uma breve audiodescrição. Eu sou Adriele Regine, uma mulher preta, gorda, retinta. Tenho cabelos curtos, baixo nas laterais, alto em cima, com uma mecha azul do lado direito. Uso óculos de grau, de acetato, com estampa de tartaruga. Tenho um piercing do lado esquerdo do nariz, estou com um batom azul, acessórios em prata. Estou vestindo uma camisa amarelo claro com uma estampa referente à obra O Beijo de Clint, e estou com um colete amarelo, e atrás de mim tem uma estante com livros e itens de papelaria. E convido Deisiane Barbosa para fazer também a sua audiodescrição. Sou Deisiane Barbosa, sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelo curto, volumoso, na altura do ombro, em processo de gris. Uso um brinco redondo, batom rosa, enfim, uma cor mesclada. E trajo um vestido estampado e uma camisa rosa. Muito bem. Então, começaremos agora esse encontro. Há muitos anos eu gostaria de ter esse encontro com você. E a gente teve a sorte do ano passado se encontrar em um evento e se conhecer de perto. E eu fiquei encantadíssima. E mais encantada ainda quando você aceitou o nosso convite para estar aqui hoje. Eu acho que foi muito gostoso o nosso encontro. Eu acredito que esse episódio também vai ser uma delícia. Sim, muito bom estar com você sempre. Igualmente. Eu fiquei contente de receber o convite, de acompanhar, na verdade, né, o projeto e esses desdobramentos. Então é uma alegria voltar assim em outro formato. Sim. E nessa conversa aqui. Massa. Muito bom. Inclusive, Deisiane, na primeira temporada do Palavra de Mulher Preta, ela está. Então, voltem aí 3 casas que vocês vão encontrar ela, tá? Inclusive falando de um livro que eu adoro. Mas aí eu não vou dar esse spoiler não, vocês vão procurar. Mas começando, tem ideias que voltam, mesmo quando a gente tenta deixar pra depois. O que insiste em ser criado por vocês. E aí eu falo aqui especificamente da Casa Amendoeira. Que é Ela vai explicar? Mas é uma coisa que eu tenho muita admiração. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, né? Nem toda imagem é inocente, com certeza a Casa Amendoeira não é. E aí eu quero entender o que é essa Casa Amendoeira e que a partir disso você recusa-se a reproduzir nesse espaço. Ai, longa história. Todos os ouvidos. A Casa Amendoeira, eu acho que essa ideia do tempo espiralar, né, da Leda Maria Martins, eu vejo muito estampada essa metáfora, essa literalidade na Casa Amendoeira, que é a casa da minha infância e que é a casa que está entranhada nos meus processos, na minha escrita, né? Tá no livro Cartas a Teresa, que é o meu primeiro livro, está no meu livro mais recente, que é o livro Casa Amendoeira, e está hoje presente, né? Enfim, no processo do doutoramento, no projeto atual que eu estou trabalhando. E a Casa Amendoeira é esse espaço, primeiramente, onde eu vivi, onde eu nasci praticamente, né? Vivi a infância.
É uma casa, fica situada numa zona rural de Conceição da Feira. E uma casa feita em adobe, uma casa rústica, né? Uma casa velha e que tem suas questões, assim. Enfim, cresci nesse ambiente, vivendo essa ruralidade, né? Com os meus avós, cultivando, né? Mandioca, feijão. E eu vivia ali naquele espaço, naquele sítio, né? O cultivo da farinha, né? Casa de farinha. Então, cresci nesse universo, né? Casa Amendoeira é, primeiramente, esse universo da minha infância. É onde, eu digo que é onde eu comecei a aprender a poesia, que hoje volta, né? Nessas espirais, né? Volta em palavra, volta em texto, volta em livro, e que eu vou elaborando com linguagens artísticas. E aí, pronto, cresci nesse universo, tendo essa formação poética, e foi onde também eu comecei a escrever, comecei a ler, né? Comecei a acessar o que eu tinha o que eu tinha acessível em termos de linguagem artística, que é o livro, é a literatura. Minha mãe é professora, também costureira naquela época, então a gente ouvia muito rádio, né? A gente estava muito nessa coisa de estar com convívio com pessoas mais velhas, com a vizinhança. Então, comecei a ler nessa casa, comecei também a escrever nela, e nela também comecei a fazer os meus livros, tanto a escrever, quanto um tempinho depois a materializar, né? A costurar. Enfim, então, passa-se aí o tempo, pula para a casa num processo de ruína gradual, assim, né? Depois que meu avô faleceu, a casa, já ninguém morava nessa casa. A casa criou 5 filhos, né? Meus avós tiveram 5 filhos. Eu também, como neta e como a filha caçula, digamos. Já ninguém morava nessa casa e estava no processo mesmo de ruína. Então, durante a pandemia, quando eu retornei para lá, decidi retornar para lá, para casa da minha avó, comecei esse processo de reformar esse espaço, muito ligada ao afeto que eu tinha ao espaço, né? A ver ali, enxergar ali esse corpo que cheio de história, cheio de memória, e ver uma riqueza ali, sabe? Que eu não queria deixar ruir. O livro Carta Teresa é muito isso, assim, né? É essa resistência desse corpo arquitetônico, de um corpo também, de corpos de pessoas que estão ali resistindo a essa degradação. Então, de fato, é meio que eu saí da imagem literária e fui para a imagem concreta, que é sustentar a casa nos ombros, né, nas costas. Hoje, a minha sensação de estar ali naquela casa e sustentar aquele espaço é essa imagem, uma mulher que sustenta a casa nas costas, e vice-versa, porque a casa também me abraça, me acolhe e me sustenta. Então, hoje, no meio da pandemia, no começo da pandemia, na verdade, dos meus parcos recursos, como tem um poema de Drummond, né, que fala assim, dos meus parcos recursos, comecei uma reforma interminável, assim, sem saber esse significado de que reforma nunca termina. De fato, é sempre esse processo, essa espiralagem. E o meu objetivo era transformar a casa. Eu voltei a morar na casa, né? Devagarinho, assim, eu fui fazendo a reforma para estar no espaço e para usar aquele espaço como ateliê, para escrever os livros, para criar os livros, né? Sim. Final de 2019, eu inaugurei a editora Andarilha Edições, em parceria com mais 2 amigas. Então, eu queria um espaço para estar nesse laboratório de livros. Então, a casa serviu como esse espaço, esse pouso, né? E aí, o objetivo era desdobrar, né? O mundo, né? Sagitarianamente, seguir. Eu falei, não, ok, ateliê de livros, mas também quero que esse espaço seja um espaço de acolher pessoas, né? Pessoas artistas, pessoas que viajam nas artes, e enfim. E um desejo muito forte de envolver aquela comunidade, a comunidade local ali, a comunidade rural, principalmente, porque a casa não está só aberta somente para, mas assim, prioritariamente aquela comunidade.
Porque reflete muito a minha própria vivência, né? Eu ter crescido ali na roça, no povoado do Cruzeiro. Assim, ter passado a infância e adolescência sem ter um acesso direto a outras linguagens artísticas que eu vim ter depois na graduação, né? Através da universidade. Eu tinha esse desejo, eu queria, sei lá, ir ao teatro, queria ir ao cinema, queria, sabe, dançar. Mas eu não, enfim, não chegavam, né, essas linguagens, não chegavam essas oficinas. Eu fui acessando, sei lá, indo à Feira de Santana, Cachoeira, com a vivência na universidade. Então, eu parti da literatura, a literatura me chegou, né, esse lugar. Mas aí, dessa carência, desse não ter todas essas coisas que eu queria acessar, reflete um pouco o desejo de levar a Casa Amendoeira, levar a essa margem, digamos assim, a essa periferia, todas esse mundo, né, de possibilidades que as artes oferecem. Então, é um pouco esse objetivo de ser esse espaço de cultura, esse ateliê coletivo também. Segue sendo uma casa residência, assim, uma casa de estar, de pousar, né? É um dos meus pousos atuais, mas é também esse espaço que eu quero poder reunir pessoas, poder fazer oficinas. E aí a gente já fez alguns projetos, né? Depois da pandemia, depois dessa primeira reforma, inauguramos a casa com um lançamento coletivo, que foi em 2023, com os livros da coleção Cachoeiras. O livro Casa Amendoeira faz parte dessa coleção. E mais 4 autoras do Recôncavo, né, publicaram nessa coleção. E aí fizemos esse lançamento, assim, como uma grande inauguração da casa. Fizemos esse lançamento coletivo lá em abril. Olha, vai fazer 2 anos, 3 anos agora, em abril, 23, enfim, as datas. E depois disso, uma série de outras coisas, assim, né, foram acontecendo. Aí já em maio fizemos uma primeira residência artística, né, com artistas visuais da Bahia, 4 artistas visuais. Depois disso já rendeu uma exposição, e sempre movimentando, assim, com oficinas, com mostra de vídeo, de filmes, reuniões, lançamento de livro. Enfim, tem acontecido nesse formato, assim, né? E, atualmente, eu tô num processo de reforma, né? Sempre, não termina nunca. Querendo fortalecer esse propósito, né? Da casa ser esse espaço. Estou muito mais, assim, focada nesse momento digamos, na vertente da literatura livro. Então, pensar esse espaço também como uma biblioteca, né? Uma biblioteca para a comunidade e um espaço de leitura. Enfim, são coisas que eu tenho sonhado, assim, atualmente, né? Deu para perceber, a partir dessas primeiras experiências, que foram poucas, assim, mas que foram grandiosas para mim, eu considero. Teve um alcance muito grande, assim. Deu para perceber que é possível fazer muita coisa ali. Agora estou me organizando para, enfim, para buscar condições também de sustentar o projeto, né? De sustentar o projeto, de fazer acontecer aí uma série de outras frutificações, né? E é isto. Ouvindo você falar, 2 coisas me vieram, assim... Eu saio do roteiro sempre. E 2 coisas me vieram muito nítidas, assim, que é, primeiro, por que escrever? Tipo, por que ser escritora? E segundo, como a Casa Amendoeira é viva. Ela tá te dizendo as coisas que ela quer que floresça ali. E aí eu quero que você me responda o porquê de ser escritora e a partir desse lugar da Casa Amendoeira, né? Porque você acabou de falar que, tipo, era uma terra árida no sentido de artes. E ainda assim você se tornou uma escritora. Sim. Por que ser escritora? Olha, eu acho que já justifica muito essa linguagem
inicial, né? Essa linguagem que me chega, que me alcança nessa terra árida, né? É o livro, é a literatura, a primeira linguagem que eu conheço. É a primeira linguagem que eu vejo viabilidade de expressar uma série de, primeiro, de encantamentos, né? De encantamentos, de inconformidades, de silêncios. É a primeira linguagem que eu vejo onde é possível romper silenciamentos, inventar uma voz. Não à toa, nesse momento, eu estou muito concentrada nessa pesquisa, né, em torno da voz, literalmente da voz e dessa voz subjetiva, né, de mulheres, especificamente. Muito interessada na língua, muito interessada como a gente vai transformando, né, a língua a partir das nossas narrativas, nossas oralituras, né? Enfim, então, ser escritora por isso, porque é o primeiro, a primeira ferramenta que eu acesso e que eu vejo viabilidade para experimentar, aprender a expressar, né? Porque eu sempre fui muito silenciosa, muito tímida. Então, a escrita é o meu espaço, assim, de onde eu fico à vontade, onde eu estou em casa, né? Uhum. Acho que a sensação que eu tenho é que Casa Amendoeira é uma pessoa. Total. Inclusive na imagem, porque tem uma amendoeira gigante na frente mesmo, minha gente. Sim. É isso, a Casa Amendoeira é essa personagem, é essa entidade, e é também uma voz narrativa, né? Tanto que no livro Casa Amendoeira, o livro ela é atravessado por algumas vozes narrativas, dentre elas da casa e da árvore. Da casa e da árvore que, em dado momento, vão se amalgamando, assim, transformando uma só consciência, né? Casa-árvore. Sim, com certeza. A casa, eu acho que é essa voz que direciona, que vai... Enfim, eu chego lá querendo fazer, querendo reformar, mas ela segue o ritmo dela, né? Eu relaciono muito a casa com, e não por acaso, a casa árvore, né? Essa imagem de tempo, essa imagem do tempo, né? Eu acho que a casa incorpora muito uma ideia de tempo que eu tento entender, né? E que eu tento registrar através da poesia. Então, sim, eu tenho tentado escutar toda vez que eu chego na casa e que ela tá toda empoeirada e que eu preciso limpar, que eu preciso cuidar. Essa relação de amor mesmo, né? Um dia desse eu estava escrevendo dessa sensação que eu tenho da casa ser a um só tempo mãe e filha, né? Como se a casa fosse essa mãe e filha, essa que direciona, essa que orienta, essa também que demanda cuidados. E tudo mesclado, né? Mãe e filha, enfim. É isso. É uma anciã criança, assim. Totalmente. Eu nunca fui na Casa Amendoeira. Mas a sensação que eu tenho é de que ela tem um outro tempo. E eu só vejo imagens. Então, tipo... Aí eu fico me perguntando se as imagens que foram construídas da Casa Amendoeira nos dá a ideia... Foi pensada para ser um tempo no qual a gente não consegue mapear e contar? Ou ela é assim? Eu que nunca fui. E você que está lá? Você que vai me dizer. Olha, essa é uma perspectiva. As imagens que de repente chegam, né? É uma perspectiva que talvez seja bem diferente da que eu tento expressar e certamente vai se modificar ao vivenciar, né? Ao chegar lá, estar, sentir. Eu acho que vai variando, assim. São leituras, né? É pensar a casa como um livro, né? A casa como um livro e as leituras são diversas, assim. Acho que cada pessoa... E foi engraçado, assim, na exposição que houve lá entre julho e setembro de 2023, que o nome da exposição é Antes da Casa, a Árvore. As pessoas chegavam lá e
traziam, compartilhavam comigo suas memórias, né? Ai, lembrou a casa da minha avó, esse chão, assim, de tijolo. Comentaram, né, sobre os espaços, sobre como se sentiram lá, né, em casa, sempre nesse passado, assim, de sonho e de memória. Então, eu acho que são múltiplas imagens, assim, e seguem em transformação, né? Os espaços seguem, assim, se transformando e é isso. Acho que é infinito. É infinito. Caleidoscópico. Caleidoscópico. Tem coisas que a gente herda e tem coisas que nos atravessam antes mesmo da gente existir. Histórias que não começam na gente, mas continuam em nós. E eu queria trazer um texto de Laís Machado, que diz mais ou menos assim. Dizem ter sido nesse corpo que impactos de cometas trouxeram consigo proteínas que se agruparam, dando origem ao que chamamos de vida em algum momento da história da Terra. As águas, sejam doces, salgadas ou salobras, são sempre um paradoxo. Leveza e densidade, violência e calmaria, a casa e a saudade. E quantas possibilidades nossa limitada imaginação consiga elaborar. Mas no Atlântico, já nomeado dessa forma, nasce o trauma. Memória e testemunha de um dos maiores genocídios da história. Cemitério que acolheu tanto aqueles que foram atirados ao mar para evitar taxações, multas e repreendas diplomáticas, como aqueles que preferiram atirar-se ao mar à animalização, que deram origem e contaram histórias sobre mundos e civilizações subaquáticas. Repulsa e atração, como as marés. Um trauma é um impacto, um evento externo que irrompe a ordem natural das coisas, que de alguma forma embaralha a percepção emocional do tempo. Um trauma é um passado que mora no presente, uma memória que nos atormenta e exaure, mas que também acaba por nos estruturar. Uma narrativa que, mesmo submersa nas camadas mais profundas da nossa consciência, tende a transformar-se em ondas gigantescas com o menor dos estímulos. Somos moldados por ele e tendemos a forjar nossa identidade a partir daí. Tanto porque a estrutura colonial não nos deixa esquecer, quanto porque, no fundo, essa experiência do trauma que se atualiza é o que temos em comum. E aí a pergunta que fica é: o que ainda se move em nós como o mar? Que histórias continuam, mesmo que submersas? Pausa dramática. Muito bom, assim, você trazer essa, né, já esse ponto atlântico, porque é um pouco do momento que eu tô agora, né, nas investigações, onde eu tô situada agora. O projeto Alinhavar Bainhas Atlânticas. Os meus processos estão sempre girando em torno desse movimento do deslocar, né, então eu começo ali nessa espiral, Povoado do Cruzeiro, Recôncavo, São Félix, Cachoeira, e vou ampliando, né? Vou para outros estados do Nordeste. E aí, de repente, quando eu vejo, vou para Angola, né? E aí vou ampliando, traçando uma cartografia. E atualmente, desde 2019, na verdade, na primeira viagem que eu fiz a Angola, eu fiquei impactada por essa dimensão das diásporas, né? De pensar essas memórias, de pensar essa imagem do estilhaçamento e dessa colcha de retalhos, de fazer esse movimento desse lá e cá, né? De estar em Angola e vendo e querendo ver coisas do recôncavo, vendo e querendo imaginar essas pontas soltas, né? De cachoeira, esses lugares onde eu cresci. Uhum. Isso me lançou nesse projeto atual agora do Alinhavar Bainhas Atlânticas, que é esse desejo de traçar uma cartografia possível, dentre 1000 possibilidades de se traçar uma cartografia poética, a partir da minha perspectiva, a partir da minha vivência, a partir do meu contexto, né? Cada pessoa, se cada mulher fosse contar essa história a partir da sua vivência, da sua perspectiva, da sua linhagem, quanta coisa, assim, né? E aí, a minha inquietação de querer abraçar, né? Tanta
tantas águas, assim, é um pouco isso. É começar, dar sequência, né, a esse movimento esse movimento que outras antes de mim, né, tomaram a palavra e fizeram e escreveram. É dar sequência a isso. Nesse livro Casa Amendoeira, inclusive, tem um jogo, assim, porque eu escrevo esse livro em diálogo com a minha avó, né? De querer saber a história da casa e perguntar a ela, né? Essa memória de uma senhora de 80 anos, na época ela tinha 80, essa memória já com as suas puiduras, né? Com suas falhas ali. Um dia ela me contava um pedaço, no outro dia ela já falava que não lembrava, no outro dia ela trazia um outro detalhe. Essa colcha incerta, né? Esse lençol puído. E ter essa sensação, assim, né? Se a minha avó tivesse essa ferramenta de escrever um livro, ela própria, que história ela contaria, né? Aí eu tento escrever um livro, não o livro que a minha avó escreveria, mas o livro que eu consigo escrever colhendo essa memória dela, conversando com essa memória dela. E fico nessa inquietação, assim, quando eu falo que eu lido com o silêncio e quero quebrar, né, friccionar, fissurar alguns silêncios e silenciamentos. É um pouco também tentando honrar, né, essas mulheres antes de nós, assim, que não tiveram esse espaço, né, de expressar o seu amor e a sua dor também, né, de contar a sua história, Eu falo a palavra, porque, assim, tendenciosa, né? Porque a palavra é a minha casa, mas em diferentes linguagens, em diferentes expressões. E aí conflui muito com a Casa Amendoeira, porque é isso, é o desejo de apresentar ferramentas, compartilhar ferramentas, ainda em processo de formação, porque eu não, né, sou formada em artes visuais, segui na pós-graduação nessa área e constantemente aprendendo, então é compartilhar um pouco do que eu sei e chamar outras pessoas a compartilharem e fazer essa provocação, né, de que é possível e é importante, é necessário escrever essas histórias, né, para se compreender no mundo, para se afirmar no mundo, para rasurar as histórias que estão aí postas ainda, né, como verdades absolutas, para burilar, né, essa... Enfim, é isto. Acho que tem muita coisa a ser dita. E essas bocas, né, que precisam tanto para falar, tanto para contar, tanto para expressar, né? Enfim, muitos mistérios e muitas... Você falando assim da sua avó e da história dessa outra personagem que é a Casa Amendoeira, eu fico pensando que eu sempre fui uma criança muito observadora. Não sei se eu fui uma criança muito observadora ou se o mundo me fez observadora enquanto criança. Fica aí o questionamento. Mas eu sempre fui uma criança muito observadora. E eu adorava, a coisa que eu mais gostava. Eu nasci numa família de mulheres velhas. Então, assim, eu fui criada com minhas tias-avó, com a minha bisavó, enfim. E aí, uma coisa que eu mais gostava era sentar nos pés das minhas tias-avós pra ouvir as histórias que elas queriam me contar. Só que quando eu fui crescendo, eu fui me dando conta que tinha várias lacunas. Várias lacunas. E essas histórias só chegam quando eu reconheço a humanidade nas minhas avós e na minha mãe. De que elas são mulheres também, assim como eu, e que sofreram as suas questões, né, no decorrer do processo. Então, esse lugar de retorno pra mim é muito importante. De conseguir olhar pra elas e só ouvir a história delas, sabe? Sem nenhum julgamento, enfim. Porque quando a gente criança, a gente acha que o adulto sabe tudo. Sim. E aí a gente depois vai entender que não necessariamente. O adulto faz o que dá pra fazer. A gente faz o que dá pra fazer. A gente vai entendendo tudo, né? Ou não, também, né? E aí, esse lugar de a gente conseguir ouvir as nossas mais velhas, com a possibilidade de recontar histórias,
melhorá-las ou rasurá-las, eu acho que é uma tecnologia e uma metodologia muito nossa de conseguir elaborar outros mundos para as outras gerações. Sim. Então eu acho que isso é o que mais me toca, assim, quando você ouvir, né? Você falar que você foi buscar na sua avó a história da Casa Amendoeira e você, ao mesmo tempo em que está buscando, você está refazendo a história da casa, do espaço, Sim. da comunidade. Sim, sim. Do Atlântico, né? Já que você vai e volta. Então acho que isso é muito bom e muito importante. Mas nem tudo que atravessa interrompe. Tem coisas que continuam sendo gestadas, mesmo em meio à falta, mesmo em meio à dúvida. E eu queria trazer um trecho de Conceição Evaristo, que é o texto que eu mais gosto de Olhos d'Água, que é o último. Que começa assim: toda a comunidade, mulheres, homens, os poucos velhos que ainda persistiam vivos, alguns mais jovens que escolheram não morrer, os pequenininhos que ainda não tinham sido contaminados totalmente pela tristeza, todos se engravidaram da criança nossa, do ser que ia chegar. E antes, muito antes de sabermos, a vida dele já estava escrita na linha circular do nosso tempo. Lá estava mais uma nossa descendência sendo lançada à vida pelas mãos de nossos ancestrais. Ficamos plenos de esperança, mas não cegos diante de todas as nossas dificuldades. Sabíamos que tinham várias questões a enfrentar. A maior era a nossa dificuldade interior de acreditar novamente no valor da vida. Mas sempre inventamos a nossa sobrevivência. E aí eu pergunto, o que está te ajudando a fazer nascer e renascer? Olha, muitas coisas que eu nem sei sequer nomear e só sentir. Sim. Né? Mas eu uso muito eu me aproprio e afirmo muito a ideia da pirraça. Que quando eu era pequena, ela falava, que menina pirracenta. É essa audácia mesmo, assim, de não cansar, descansar, voltar revigorada e seguir insistindo, assim, né? Acho que eu sou muito persistente. E mesmo com dificuldade. E também é isso também, né? Entender o tempo das coisas, né? Nem tudo é pra ontem. A gente tá vivendo esse tumulto das urgências todas desse tempo, né? Mas tem processos que são longos mesmo, que vão levar uma vida mesmo. Eu acredito que essas pessoas que estão, a minha avó, a minha mãe, mas também a minha sobrinha, mas também as pessoas daquela comunidade, né? Eu acho que essas pessoas ter essas respostas, ter esses retornos, perceber o quanto que isso brilha também para essas pessoas. Eu acho que isso me faz acreditar, sabe? Houve, assim, momentos muito bonitos lá, assim, muito simples e bonitos. Desde uma tarde, dentro dessa programação da exposição, cada tarde, assim, que havia visita, a gente fechava com uma turma. Ou a turma da escola, que lá tem uma escola na zona rural. Ou teve uma tarde que eu falei, vamos chamar hoje as avós. E aí reuniu aquele grupo de senhoras para um cafezinho, assim. E era somente pra gente sentar e conversar, para elas falarem da história delas ali no povoado. E que também esse exercício é uma cartografia, né? É um memorial vivo ali. Aí, nossa, simplesmente isso. Não era fazer uma atividade, era só sentar para conversar. E foi uma tarde, foi pouco, assim, porque elas comentavam e, sabe, falavam e incendiavam, assim, ao contar a própria história na comunidade. E o quanto que, uma atividade relativamente simples, mas quanto que é necessária, o quanto que é importante. E eu percebia esse incêndio, assim, né? Essa chama de elas gostarem de estar ali, compartilhando e se abraçando e lembrando as coisas. E elas próprias apontando, assim, para
esse presente e futuro, né? Uma delas falando, faça uma atividade dessas, assim, que chame os jovens, porque os jovens estão muito, né, desviados, envolvidos com drogas, não sei o que, resgatar esses jovens pra, né? Aí isso confirmando, reafirmando algo que eu venho alimentando, assim, como um propósito desse projeto também. Então, é isso, envolver esses tempos diversos, né? Casa Amendoeira tem muito essa imagem, metáfora, filosofia da refloresta, né? Pensar essa ação de refloresta e pensar esse semeio com a poesia, com as artes, como esse efeito de reflorestar cada indivíduo daquele ali, cada indivíduo como essa árvores caminhantes, né? Uma floresta ali povoando aquele espaço. Enfim, então, eu acho que o próprio sonho e esse aprender a lidar com esse tempo, a lidar com as próprias ansiedades, né? E eu acho que isso tem fortalecido, assim, dia a dia. É um trabalho mesmo de insistência, né? Eu gosto muito desse ditado tão batido, tão clichê, da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu incorporo essa filosofia como uma coisa pra eu, sabe? Vou à Casa Amendoeira e chego, tá tudo bagunçado, assim, tudo... Observo esse fenômeno, né? É uma casa rústica, uma casa que não tem, por exemplo, forro de gesso, né? É uma casa que bate o vento, cai poeira, cai migalhas do próprio... É uma casa viva, né? É um corpo. Precisa de manutenção o tempo inteiro. Aí eu chego, dá aquele cansaço, assim, falo, ai, meu Deus. Haja paciência e tempo pra chegar agora e arrumar tudo isso. E sempre sou eu quem faço, assim, tudo, né? Mas aí, já no meio do processo, aí vou arrumando. E a casa vai se arejando, sabe? Abro a casa vai se revigorando. E isso me serve, assim, de... Então é esse ciclo mesmo, né? De cansar, descansar, levantar e fazer. Pensar nessas senhorinhas que te viram crescer, como foi essa experiência e essa experimentação sua mesmo de tipo assim, elas te verem adulta, mas elas com certeza ainda continuam te vendo criança, porque é um clássico, e você propor isso das histórias delas, assim. Como foi isso pra você? Eu acho que a pergunta é essa. Acho que a primeira sensação que me vem, assim, de ver a resposta delas, de ver a entrega delas, né, de fazer, generosa mesmo, de estarem ali, e muito curiosas também, porque foi gerando, assim, um burburinho em torno da Casa Amendoeira. Que movimento é esse que tá acontecendo ali, sabe? Eu quero ver, quero conhecer. E elas muito interessadas, assim, visitaram a exposição muito interessadas e comentando e não sei o quê. Então, acho que a primeira sensação, assim, foi um pouco essa felicidade delas também experimentarem um protagonismo, que é o de estar ali contando a sua história. Sabe, eu falo assim, quantas vezes essas mulheres, assim, no seu cotidiano, na sua... Sabe, elas experimentam esse espaço de escuta coletiva. Então, primeiro foi esse impacto, assim, de perceber a resposta imediata delas, né? Fiquei movida por essa sensação, né? Delas estarem ali e gostando e querendo estar. Quero saber de Dona Teresa. Vou mostrar aqui pra vocês Cartas a Teresa. É um livro que eu sou apaixonada. Primeiro, quem é Teresa? Segundo, é a primeira publicação da Andarilha? É a primeira publicação antes da Andarilha ser Andarilha. Talvez seja a publicação piloto, mas assim, na Andarilha ainda se... estabelecendo. Prenunciando, né? Foi a primeira publicação que eu fiz enquanto autora independente, mas ainda não tinha editora configurada. Quem é Teresa? E sempre um pouco me recuso a respondê-la, assim. Tudo bem. Então, porque eu gosto das várias versões que as pessoas inconformadas vão, né? Várias hipóteses. Teve gente que já falou, a Teresa é a avó dela. Aí eu,
Tá, ok, também pode ser. Mas, assim, para mim, Teresa também são muitas, né? E fui percebendo que é isso, essa é uma metáfora também, né? Teresa é essa ancestral, é essa contemporânea, mas também pode ser essa pessoa que vem, né? Uhum. Essa pessoa que está... sim, pode ser uma bisavó, uma tataravó, que eu não tive ciência ou não conheci. Mas Teresa é esse lugar para onde eu remeto as minhas perguntas, para onde eu... Essa escuta, Teresa é essa escuta, né? Essa pessoa, essa mulher. Eu imagino Teresa mais velha, eu imagino Teresa com a maturidade que eu estou em processo de busca e uma pessoa que vai ouvir, é uma pessoa lugar de escuta. E aí depois Teresa, eu fui vendo Teresa em diferentes pessoas e misturando ficção, realidade, biografia, invenção. E Teresa foi se desdobrando em outras personagens, assim, né? Num dado momento, eu descubro que Teresa também é um objeto e que tem muita simbologia, que ganhou muita simbologia. Aí alguém falou, Teresa, você sabe que Teresa é aquela corda feita com os lençóis amarrados, pedaços de panos, e que as pessoas, né, nas prisões usam pra fugir. E nos manicômios também. Maravilha, adorei. Eu me agarrei a essa imagem, a essa ideia de Teresa também como um objeto de fuga, de busca de liberdade. E isso tá muito presente, assim, se desdobrou dentro das minhas pesquisas e processos artísticos, já naquela época, 2014, 2015, quando eu lanço o livro, e segue até hoje comigo, e que virou verbo e que virou conceito, né? Enterezar. Eu uso muito isso, assim, enterezar, que é a coisa de unir fragmentos para criar força, para criar uma ferramenta de potência, de busca dessa liberdade, né? De alçar liberdades. Então eu vejo isso, eu tenho empregado isso muito hoje nos processos de pesquisas. Conflui muito com as materialidades que eu lanço mão nesse processo de criar, que é com essa palavra expandida, né? Com essa palavra e as suas visualidades. Então, nos meus processos de performance, por exemplo, eu uso muito lençóis, eu uso muito pano, e tenho essa coisa da emenda, né, do amarrar e do unir pedaços, é uma metáfora muito forte para mim, né, que aí já diz respeito a esse efeito da diáspora, né, de uma grande colcha, uma grande reunião de fragmentos para reconstruir, né? Genealogias, memórias, saberes. E em tudo isso, Teresa está. Então, veja, assim, na época que eu escrevi, antes do livro, esse projeto, essa personagem surgiu dentro de uma carta, sim, mas era um conto que chama A Moça que Desfiou. Então, era um conto onde, em forma de carta, e essa personagem que desfiou escrevia para Teresa. Então, Teresa surge como um nome e vai ganhando corpo, né? Então, enfim, e foi se desdobrando aí. Eu tenho algumas sensações, e aí eu acho que é no lugar de leitora curiosa mesmo, assim. Eu tenho a sensação de que Teresa nasce muito mais da imagem e depois vira texto. E eu imagino Andarilha também do mesmo jeito, assim. E você é um artista visual, para além de escritora, você é um artista visual. E eu queria entender se essa minha hipótese, ela é real, se tipo as imagens chegam antes do texto. Porque, por exemplo, eu tenho, e aí é uma coisa muito minha, né? Eu tenho essa... Eu leio e as imagens se estabelecem. Desde sempre, desde criança. Eu gosto muito de história, então pra mim era esse lugar de, tipo, tá construindo as imagens nesse meu mundo, né? Uhum. E a sensação que eu tenho toda vez que eu leio
é de que essas imagens vieram antes e você só descreveu elas para que nós possamos entender. Essa hipótese é válida ou não é válida? Como é esse processo criativo, sabe? Assim, seu? Ou Olha, como foi em Teresa? Teresa. Na verdade, eu não consigo e eu tenho... Isso pra mim tem ficado mais evidente nos processos de agora. É que essa relação de texto e imagem, não há uma hierarquia precisamente assim, sabe? Não tem uma coisa que vem primeiro para depois vir outra. As coisas... Pra mim, eu vejo imagem em tudo, né? Mesmo no texto, assim. Mas não é necessariamente essa ideia de a imagem vem primeiro. Eu vou construindo a imagem também com o texto, né? Muitas vezes é a palavra. A palavra, essa unidade, esse mundo cheio de texto dentro dela, né? De uma palavra só. Eu acho que está tudo misturado. Essa imagem, essa memória, tudo isso já com a invenção, tudo isso processando esse próprio efeito essa brincadeira e essa experimentação com a língua, né? Você criar universos, criar ideias, criar com o manejo da palavra. Eu acho que tudo isso aí tem muita imagem e eu não consigo dissociar. O texto de Teresa, ele tá muito... Pode-se dizer que a imagem é um ponto de partida, porque, na verdade, é uma relação mesmo de performance. Eu posso dizer que eu estou nesse universo, eu estou nessa casa, assim. Eu estou vendo essas cenas todas. Então, sim, de alguma maneira, a imagem está no princípio, mas sempre com a palavra agarrada, assim. E aí, essa imagem vai se reinventando, remodelando, vai se esculpindo no processo de escrever o texto e editar o texto. E aí, pronto, quando vai para as leitoras, os leitores... Ganha outros desdobramentos assim, né? Mas, atualmente, essa relação de imagem e texto é uma coisa que está sendo não só... Acho que essa hierarquia se dissolve por completo, mas porque é um ir e vir. E o tempo inteiro. Quando, em determinados casos, vem primeiro a palavra como uma ideia, e ela, ao ser escrita, ao ser sentida, o exercício da elaboração em forma de palavra, né? Vai formando ali uma imagem. Eu tenho feito também muito exercício de, a partir dessa etapa de ter trazido uma sensação, uma memória, levar para o texto, pegar então essa imagem que está ali registrada e levar de novo para a materialidade, a vivência. E aí o que eu tenho feito, né? Por exemplo, eu escrevo um poema que vem de uma memória, de um gatilho, de uma coisa assim. E depois que eu escrevo esse poema, percebo ali o que há, né, o que salta dessa imagem, eu tenho experimentado pegar essa imagem e levar para a performance, né, e ver que materialidade pode, e de que maneira pode expressar, seguir desdobrando, né, aquilo ali, seguir. E aí tem sido um exercício interessante também. Aí depois de levar para a performance, para o corpo, para o espaço, aí eu também, enquanto isso acontece, esse texto não para, assim, né? Esse texto tá ali ainda em transformação, e aí eu volto depois para o texto, ou aquilo me aponta para um outro texto, sabe? Então é esse composto, assim, que eu acho que tem sido o meu modo de criar atualmente, é ficar nesse ir e vir. Palavra, imagem, corpo, ação, e enfim. E aí quando eu convido as pessoas para lerem, porque é isso que eu tô querendo fazer agora, nesse processo, desse projeto agora do Alinhavar Bainhas Atlânticas, é de propor esse livro nesse espaço, na casa, né? Então, observar também esse fenômeno, essa manifestação das leituras, né? De como cada pessoa sente, experimenta, acessa aquilo, como cada uma delas vai transformando aquilo, né? Ali numa vivência coletiva. Esse projeto é fruto do doutoramento?
Sim. Atualmente, estou fazendo agora o doutorado em artes visuais na linha de processos de criação e pesquisando processo de criação em livro experimental, especificamente esse livro. Pensar esse livro enquanto processo, não só como livro finalizado, publicado, objeto, mas pensar essa grande entidade livro, né, que envolve desde o processo de criar, de escrever, de experimentar, de errar, de voltar, de rasurar, de editar, né? Então, quero pensar esse processo, pensar o livro no espaço também, né? O livro com outras linguagens que não só o texto, palavra, impresso, mas pensar esse texto, essa tessitura mesmo, né? Enquanto visualidade, fotografia, enquanto performance, né? Na instalação, nesse espaço. E é isso. Tudo isso, você quer dizer. Dê a mãozinha. Obrigada. Obrigada também. Foi incrível. Eu só confirmei que, de fato, era tudo que eu imaginei mesmo, cara. É muito bom te ter aqui. Espero que a gente possa ficar perto por mais tempo. Com certeza. Tenha mais encontros como esse. Sim. E é isso. Para encerrar, não foi o fim, nunca foi. Mesmo quando tentaram interromper, silenciar, apagar, a vida continuou sendo inventada. Em cada gesto, em cada palavra, em cada imagem criada, apesar de. Nós não viemos do vazio. Viemos de muitas, de tantas, de todas aquelas que não deixaram o mundo acabar. Todas aquelas Teresas. E é por isso que seguimos imaginando, criando, fazendo existir mundos onde mulheres negras não apenas sobrevivem, mas vivem plenamente. 27 de junho. Destampei o sono em inverno ensolarado. As paredes da casa amanhecem antecipadas. O quarto se faz fora, feito uma tenda armada em meio ao terreiro. A luz transpassa frestas do telhado, diluindo onírico na velocidade em que não sei imitar. Essa noite, Teresa, sonhei meu avô no quintal, abaixo das bananeiras, na cadeira de cochilar às tardes. Fazia nascer da ponta de um palito de dente uma enorme bolha de sabão. Tão enorme, cintilante, furtacu. Vovô era um mágico capaz de inflar uma bolha e equilibrá-la no olho de um palito, igual balão que enfeita festa de criança. Encantada com a proeza de vovô sorridente sustentando a bolha numa das mãos, tive impulso de correr ao quarto, na outra ponta da casa, e pegar a câmera fotográfica. Tentava correr, mas não conseguia. Exausta que estava, sequer movia as pernas do lugar. Até que entendi. Abri mão da captura. Gastei o restante do tempo apenas sonhando aquela felicidade tão rareada neste preâmbulo de inverno. Deisiane Barbosa. Cartas a Teresa. Obrigada. Obrigada a você, cara. Eu sou Adriele Regine e esse é o Palavra de Mulher Preta. Retomando, né? O roteiro. Que já foi aqui, Dália. Mistério. Ai, o que está me ajudando? Nossa, essa é a pergunta de milhões. Palavra de Mulher Preta foi contemplado pelo edital Territórios Criativos ano 3, com recursos financeiros da Fundação Gregório de Matos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal.